E o intuito dessa atividade é apresentar um pouquinho sobre o que é a logosofia, né? O que a gente faz, como que os estudantes estudam, né? E como, aliás, o que estudam e como estudam. E que a ideia é que a gente consiga aprender juntos aqui e avançar nem que seja um pouquinho, né, nesse tema do estudo de hoje. Durante a atividade, a gente vai compartilhar alguns questionamentos que nos surgiram e como, de pouco a pouco, a gente tem conseguido aplicar algumas coisas na nossa vida. Eu vou começar me apresentando brevemente. Meu nome é Lívia, eu sou advogada e também sou estudante de logosofia. Eu conheço a logosofia desde os meus 15 anos, quando eu fiz parte do setor de adolescentes, que é um setor onde alguns adolescentes se reúnem para estudar, fazer algumas atividades relacionadas a esses temas, né? E eu conheci a logosofia por meio de um amigo, que é um grande exemplo para mim. Então, desde lá atrás, eu já vi esse ser humano como um grande exemplo. Ele era estudante, eu conheci a logosofia através dele. E a minha mãe e a minha irmã também são estudantes de logosofia. Show! Então, boa noite a todos. Meu nome é João Pedro, eu tenho 21 anos e eu sou estudante de Ciências da Computação na UFSC e eu também estudo essa ciência chamada logosofia. E aí um dia alguém me perguntou assim, né? O que é logosofia? O que vocês fazem nesse lugar? E eu pensei um pouco e eu respondi o seguinte: bom, eu vou na Fundação Logosófica para estudar, para aprender, para buscar o saber. Então eu acho que eu posso chamar de uma escola, né? Uma escola de superação humana. E essa escola ela foi criada em 1930, na Argentina, pelo pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti. E desde então, essa ciência vem sendo estudada. E ela possui um método de estudo que me convida a aplicar os ensinamentos na própria vida. E não simplesmente crendo que é sabido, né? E ainda mais ela me convida a fazer uma constante revisão de conceitos. E olha que eu queria compartilhar com vocês que eu comprei uma cadeira nova. Mas pensem numa cadeira boa. Eu uso ela para jogar, eu uso ela para estudar, eu uso ela para fazer tudo. Que imagem que veio na mente de vocês? Que cadeira que é essa, né? Veio alguma imagem assim? Uma cadeira tipo essas que vocês estão sentados agora? Essa era a cadeira que eu estava falando. Eu pergunto para vocês, a imagem que vocês tinham de cadeira era dessa aí ou era uma cadeira totalmente diferente? Ou como que era? Então, beleza. Eu consegui mostrar para vocês a cadeira que eu estava falando, né? E agora vocês têm uma nova imagem desse objeto. E como que nós conseguimos fazer isso para coisas que não são possíveis de ver com os olhos, assim, né? Porque, assim, eu entendo que tem toda uma realidade que nós não conseguimos ver com os olhos físicos. Por exemplo, vocês têm pensamentos, têm sentimentos. Sim, é algo que eu entendo que na minha vida eles existem, né? Mas eu não consigo ver com os meus olhos físicos. E são esses e outros temas que são estudados aqui nessa escola, a fim de que nós possamos aproximar cada vez mais esses conceitos e para que eu possa trazer, por exemplo, uma experiência que eu vivi com um determinado pensamento e que consiga colaborar para que a Lívia, que viveu algo parecido, extraia um fragmento do que eu vivi e aplique esse fragmento na própria vida. E como que a gente pode ter certeza que a gente vai estar falando da mesma cadeira, do mesmo pensamento, do mesmo sentimento? A partir daí, o autor da logosofia ele escreveu uma série de bibliografias, sugerindo e detalhando novos conceitos, né? Esses novos conceitos. Então, nas nossas atividades, nós tomamos uma parte, um trecho dessa bibliografia, e a partir desse trecho nós vamos aplicando e estudando. E em seguida nós trazemos o que cada um viveu para o conjunto, né? Mas então sobre fazer o bem. Que conceito que vocês possuem de fazer o bem? Conseguem pensar em alguma experiência em que fizeram o bem? Já ajudaram alguém? Já ajudaram alguém?
E como que foi? Como que vocês se sentiram ao ajudar alguém? A logosofia ela ensina o seguinte com relação a esse tema. Logosoficamente, a ideia de ser bom não deve resumir-se no simples fato de ser mais bondoso, de socorrer o necessitado que mais perto esteja de nosso alcance, ou de nos oferecermos generosamente, sem a mínima prevenção e sem a limitação razoável que cada caso exige. E quando eu li esse trecho pela primeira vez, surgiu uma seguinte pergunta. Então, além desses meios de fazer o bem, de que outros jeitos que eu posso fazer o bem? E aí, a partir dessa pergunta, eu vou trazer uma experiência que eu vivi, né? Que é uma situação que eu tenho observado na minha vida, né? Eu percebi que, alguns anos atrás, eu havia feito algumas ações. Essas ações pequenas, coisas pequenas. E que alguns amigos próximos, eles vinham a repetir essas ações que eu fazia. E muitas vezes eu atribuo que em certo nível, mesmo que tenha sido um nível pequeno, eu acabei influenciando as ações desses seres, né? E recentemente eu vivi tudo isso novamente. Eu estava com essa pessoa querida na hora de dormir, e ela estava com bastante dificuldade de dormir e acordar cedo no dia seguinte. E era cerca de meia-noite, e eu me deparei com duas opções. A primeira delas, propor que cada um fosse dormir. E a segunda opção era: vamos assistir um filme? Eu ainda reforço que, assim, era uma semana em que eu não tinha nenhum compromisso. Então, assistir um filme com aquela pessoa querida era uma ótima ideia de passar um tempo junto ali, né? E aproveitar esse tempo com ela, né? Mas aí, quando esse pensamento veio na minha mente, eu consegui me recordar de todos aqueles momentos em que eu havia sido um exemplo para essa pessoa querida. E aí foi então que, recordando, fazendo esse movimento de recordar, eu decidi propor que a gente fosse dormir, né? Mas e aí nisso tudo? Aonde que eu fui bom? Onde foi que eu fiz o bem? E no passado eu tinha essa mesma dificuldade, de dormir para acordar no horário no dia seguinte. Então, quão grande oportunidade não foi me dada de ser um exemplo para essa pessoa querida, assim, que me faz muito feliz, sabe? E aí já pensaram se daqui a 1, 2 anos eu me vejo numa situação parecida novamente, com essa mesma pessoa, só que aí ela consegue superar essa dificuldade que ela tinha. Ela consegue dormir e acordar cedo no dia seguinte, no horário para cumprir com as tarefas dela. Só de pensar que eu consegui colaborar minimamente assim com a superação dessa pessoa querida, eu já me encho de energia, sabe? Porque, assim, são essas coisas pequenas que a gente vai vivendo, que pelo menos que eu vou vivendo, e que vão justamente me dando energia para viver cada vez mais os dias seguintes, né? Eu vou trazer um ensinamento que eu relacionei muito com o que eu vivi. Nesse afã de aperfeiçoamento, o homem ele aprende a ser bom. Seu próprio exemplo constitui por si só um constante fazer o bem, porque beneficia a todos que se vinculam à sua vida. Vocês já viveram algo parecido? Já perceberam que foram exemplos para outra pessoa? E eu lerei esse trecho. Conseguem vinculá-lo a algum momento das suas próprias vidas? O João trouxe muitos elementos assim que têm me ajudado a formar a minha compreensão sobre o conceito de ser bom e fazer o bem. Mas tem um outro aspecto para mim que é uma grande chave. O autor da logosofia ensina o seguinte: para ser bom na verdade e não mais no erro, é necessário alcançar primeiro, pelo aperfeiçoamento, a consciência do bem a fazer. Fato este inseparável da realidade superior propiciada pela consciência de ser bom em virtude do conhecimento.
Ao ler esse trecho, foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de ser bom, na verdade, não mais no erro. Para mim, não existia isso de ser bom no erro, né? Então, se a pessoa estava fazendo bem, já estava ótimo. Não... E o meu conceito de fazer o bem também era um pouco limitado, porque eu pensava que era basicamente ajudar os mais necessitados ou então atender alguma demanda de alguém. E não que esse conceito ele esteja errado, né? Mas eu entendo que ele estava incompleto. Então eu pergunto: alguém aqui já fez algo com a intenção de fazer o bem e depois percebeu que na verdade fez um mal? Ou até fez um bem, mas não pela pureza do sentir, e sim por se sentir obrigado? Alguém aqui é bom e faz o bem o tempo todo? O que me impede de ser boa e fazer o bem o tempo todo? Bom, eu vivo essas situações às vezes, né, de ter intenção de fazer um bem e depois, na verdade, perceber que eu fiz um mal. Ou também de deixar de fazer um bem, porque alguma coisa, algo me impede. E eu tenho entendido que alguns aspectos são responsáveis por isso. A ignorância, o desconhecimento. Então, se eu tenho um conceito equivocado do que é fazer o bem, né, em determinada situação eu não sei o que é fazer um bem. Então, às vezes eu posso até fazer um bem, mas eu vou ter muito mais chance de errar se eu não tenho esse conhecimento do que se eu busco esse conhecimento para aprender a agir em todas as situações, né? Uma outra causa é a inconsciência. Então, às vezes eu até tenho um conhecimento, né, arquivado na mente, no coração, sobre a melhor forma de agir em determinada situação. Mas ao agir com inconsciência, eu acabo não acessando esse conhecimento. E aí, seja por ignorância ou por inconsciência, as minhas deficiências acabam atuando por mim. Então, às vezes eu vou fazer um bem, né, vou ajudar alguém, mas não por uma excelência moral, por sentir vontade de ajudar, mas para provar algo aos demais, para provar que eu sou boa, para não ser criticada, para ganhar algo em troca. E aí aqui quem vai atuar é a minha vaidade, não o meu anelo de fazer o bem. E às vezes outras deficiências, né, que me impedem de fazer o bem, como o egoísmo, a impaciência, a suscetibilidade. E sobre esse assunto das deficiências, o autor da logosofia, ele escreveu um livro, e está ali, se alguém quiser dar uma olhada. Ele elenca todas as deficiências que existem no ser humano, né? E é muito interessante, porque ele diz a deficiência é a antideficiência. Então, como que você pode melhorar, né? Aquele aspecto de você que às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem, ele existe. E aí eu tenho compreendido, né, que essas deficiências que me impedem de fazer o bem, elas decorrem, então, da falta de elementos morais. Então, decorrem da falta de algumas virtudes. E aí o autor da logosofia ensina o seguinte: não se pode ser bom, na verdade, se não existe excelência moral. Do livro Diálogos também. Eu só posso dar o que eu tenho. Então, conforme eu vou alcançando uma excelência moral por meio desse processo de superação, que a gente viu ali, ele coloca muito sobre, nesse processo de aperfeiçoamento, ou seja, enquanto eu vou nesse processo adquirindo conhecimentos, vivendo de forma consciente, fazer o bem, na verdade, vai ficando natural. E aí eu queria compartilhar também com vocês uma experiência que eu vivi. A minha mãe, ela tem muita dificuldade com tecnologia, então, vez ou outra, ela acaba me pedindo ajuda aí com algumas coisas. E, às vezes, eu não tenho muita paciência para ajudar, né? Às vezes, eu acabo fazendo logo por ela, em vez de tentar ensinar como que ela poderia fazer, né? E fazer um bem na verdade. Mas eu tenho conseguido mudar isso, pouco a pouco, né? Desde que eu comecei a estudar logosofia, já foram vários avanços. E todos os anos, uma das melhores amigas da minha mãe, que é contadora, ajudava ela a fazer a declaração do imposto de renda e entregar. E esse ano, ela não quis pedir ajuda para a amiga dela e também não quis pedir ajuda para mim, e ela acabou esquecendo a data da entrega. E eu fui recordando ao longo do tempo, né? Eu trabalho com direito tributário, então eu trabalho muito com imposto de renda. E aí, no último dia da entrega, eu mandei uma mensagem no grupo da minha família, perguntando, né? E aí, todo mundo já entregou a declaração? E aí, a minha mãe, já no susto, falou que tinha esquecido. E aí, naquele momento, vários pensamentos vieram na minha mente. Um primeiro, que depois eu identifiquei, né, que seria fazer o bem no erro. E olha só que pensamento ruim. Eu pensei o seguinte: isso é muito rápido, assim, é muito sutil. Pensei assim, eu poderia ajudar,
Mas se eu fizer para ela não vai aprender a se organizar melhor e a não depender do outro. Então, se eu não ajudar, ela vai ter que pagar a multa porque ela não vai entregar na data correta e aí ela vai se organizar melhor no próximo ano. Vocês acham que se eu agisse dessa forma eu ia estar fazendo um bem? A minha intenção era fazer o bem. Mas, para mim, né, me parece que se eu agisse dessa forma eu não estaria fazendo bem na verdade. E eu sei que logo o meu sentir iria acusar isso, porque em outras situações que eu agia às vezes dessa forma, né, na inconsciência, o meu sentir acusava, porque eu me arrependia depois. E aí logo na sequência, em questão de segundos, assim, eu já refleti, né? Essa é a filha que eu queria ser? Era a pessoa que eu buscava me tornar? Era a filha que a minha mãe merecia? Não. E aí eu usei um atributo, né, uma faculdade que todo ser humano tem, que é a recordação. Eu recordei de quantas vezes a minha mãe me ajudou, teve paciência comigo, de me ensinar as mais diversas coisas. Então, recordei da mãe que eu tenho, né, que não mede esforços para fazer tudo por mim. E aí, seguindo o exemplo dela, para ver, eu estava reparando nisso, recordando da pessoa que a minha mãe é e as virtudes que ela tem, aquilo ali já foi, né, em vários sentidos, um grande exemplo para mim. Então, naquele momento ali, com aquelas recordações, eu consegui trocar aquele primeiro pensamento, que não refletia a minha real vontade, e imediatamente respondi no grupo que ela podia ir lá na minha casa e que eu ia ajudar ela a entregar. Isso já era à noite. Vem aqui que eu te ensino e a gente entrega. E deu tudo certo. Acho que dessa vez ela até aprendeu a fazer a declaração. Mas mais importante, assim, do que isso, né, dela ter aprendido ou não, ter levado multa ou não, para mim foi a sensação boa de ter agido conforme a minha real vontade, de acordo com o meu anelo de superação. E não como a minha inconsciência ou deficiência queria que eu agisse naquele momento. Essa experiência significou muito para mim, né? Um grande avanço no meu processo de superação. E naquele momento eu percebi que está ao meu alcance a construção do ser que eu quero ser. Que eu posso, pouco a pouco, adquirir, né, as virtudes que me faltam e que vão conduzir as minhas decisões, as minhas ações. E aí, com essa experiência conduzida pelos ensinamentos que a gente leu, eu avancei um pouquinho no meu conceito de fazer o bem na verdade, que não é um conceito estático, né? Certo ou errado. E acho que eu pulei algum, não. Pulei. Então, tenho entendido, né, avançando aí um pouquinho nos meus estudos, que é um constante observar a vida, as vivências, estar atento em cada situação, identificar o que define as minhas condutas. Pensamentos e sentimentos me levam a agir em cada situação. Pensando aqui no conceito de fazer o bem e ser bom, né? Ser bom e fazer o bem. Recordar também com frequência a pessoa que eu quero ser e o que eu preciso melhorar em mim, né? Que elementos morais faltam para que seja possível fazer o bem na verdade. E buscar conhecimentos, né? Revisitar os meus conceitos antigos, esses preconceitos que às vezes estão equivocados, e estar sempre aberta a abarcar novas compreensões. No livro O Espírito tem o seguinte ensinamento: tenhamos primeiramente em conta que, para a logosofia, ser bom ou ser melhor significa ser mais consciente. Somente assim se pode chegar a ser bom no amplo sentido do termo. Tendo isso por base, quem se propuser a criar o bem dentro de seus domínios, começará por criar em si pequenos bens. A soma gradual desses pequenos bens irá formando, com o tempo, um grande bem. Ótimo, 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 ótimo. E enquanto você trazia, Olivia, me chamou a atenção assim duas perguntas. Não sei se chamou a atenção para vocês também. Sim, você se perguntou ali, né, se essa era a filha que eu queria ser e se essa era a pessoa que eu buscava me tornar. E eu relacionei isso muito com o ensinamento do Introdução ao Conhecimento Logosófico. Sabendo positivamente que ao melhorar as condições do ser, aperfeiçoando-as ao máximo, se está assim fazendo uma obra de bem. E eu me fiz a seguinte pergunta: quais são essas condições que eu preciso aperfeiçoar para fazer uma obra de bem? Eu parti daí, então, para a aplicação do método, né?
que me convida a experimentar o que eu estudo. E com esse exercício em mente, eu fui em algumas anotações que eu tinha feito de uns 3 anos atrás, e em uma delas eu tinha escrito um propósito. E eu me surpreendi lendo essas anotações, porque assim, era um propósito que eu ainda tenho até hoje, sabe? Mas de um modo um pouco diferente. Na minha vida tem uma pessoa muito querida e que as conversas que eu tinha com essa pessoa, elas eram assim um pouco rasas e não levavam a um fim específico. E muitas vezes até acabavam em discussão. Vocês conseguem se recordar de alguém muito especial e que poderiam fazer esse esforço para melhorar a convivência? Vocês conseguem se recordar de alguém muito especial e que poderiam fazer esse esforço para justamente melhorar a convivência, né? E ainda naquela época da anotação, eu já havia observado uma coisa. Nossa relação ela vinha melhorando, a minha relação com essa pessoa querida. E ela já vinha melhorando com o passar do tempo, né? Mas eu me perguntei quão rápido que eu queria que essa minha relação andasse. Queria que ela andasse a 1 km por hora ou queria que ela andasse a 100 km por hora? E isso eu vou trazer agora o final da minha anotação de 3 anos atrás, né? E isso foi algo que eu escrevi, né? Isso é algo que eu sei que precisa melhorar. Mas ao mesmo tempo, eu não me sinto na vontade de aplicar muitas forças, pois tentei anteriormente e isso acabava me consumindo. E eu fiquei pensando, né? Eu reli essa minha anotação e eu fiquei pensando muito em como que eu estava quando eu escrevi isso. Como que estava todo esse meu mundo interno quando eu escrevi isso. E principalmente relacionado ao aspecto de que eu atrelei o esforço de melhorar aquela situação com a falta de energia, com a perda de energia. Tentei anteriormente e isso acabava me consumindo. E aí hoje eu já vejo essa situação assim com outros olhos, sabe? Porque essa própria dificuldade, ela vem sendo justamente uma fonte de estímulo para que eu consiga cada vez mais melhorar essa convivência com esse ser muito querido. Mas então eu me fiz uma pergunta, né? O que mudou nesses últimos 3 anos? E assim como eu consegui ver a cadeira no começo da atividade, eu fui gradualmente aprendendo a ver o que se passava no meu mundo interno quando eu estava com esse ser. Fui gradualmente aprendendo a perceber quando um pensamento vem e eu não gosto muito dele, quando outro vem e eu acolho porque é um pensamento que me faz sentir bem. E eu me relacionei, e essa simples habilidade, né, que eu fui desenvolvendo com o tempo, de começar a ver o que se move dentro de mim, dentro da minha mente, possibilitou uma escolha na minha vida. Viver aquele momento com essa pessoa querida de uma forma mais consciente. Sabendo cada vez mais o que acontecia naquele momento. E aí eu trago esse ensinamento que eu relacionei muito com o que eu vivi. Quando o homem começa a experimentar a realidade do viver consciente, quando sua mente se exercita em um trabalho de superação constante, percebe que os seres e as coisas adquirem um outro aspecto e que já não lhe são, por certo, indiferentes. Eu venho entendendo assim que essa superação interna que nós podemos dar a nós mesmos, né? Seria esse primeiro bem, sabe? Porque na medida, sim, eu não entendo na minha vida que eu consiga fazer um bem para o outro se antes eu não consigo fazer um bem para mim mesmo, né? E o mais importante é que cabe somente a nós mesmos decidir fazer essas mudanças. E os resultados reais também
só nós mesmos que conseguimos experimentar, né? Cada um no seu interno. Pelo menos é algo que eu venho experimentando na minha vida, né? E aí, Lívia, como que seus estudos continuaram? Assim, ganhou com isso algo muito importante: o não fazer o mal. E ganhou também algo mais importante ainda: enquanto realiza o esforço de superação, está beneficiando a um ser humano que é ele mesmo, de cujo benefício desfrutarão mais tarde os demais, porque ao tornar-se mais capaz, mais íntegro e de posse de muitos conhecimentos mais, poderá ser útil a seus semelhantes. Que é muito do que o João trouxe, né? E aí, recentemente, eu vivi algo bem simples, mas que me ajudou assim, a internalizar, né, esse ensinamento. E acho que é algo que muitas pessoas aqui vão viver, então... Enfim, estava até conversando com a Isa, a gente veio juntas para cá, a gente estava conversando sobre isso, né? É uma experiência no trânsito. Mês passado, eu tinha um evento na fundação, lá na Fundação Logosófica, que é ali no Pantanal, e eu moro ali no Pantanal. Só que eu preciso pegar o binário para dar a volta para chegar ali. E tinha um evento à noite, eu me organizei para ir com antecedência, eu queria muito participar desse evento. E saí com bastante antecedência, só que teve um caminhão quebrou ali no binário. E trancou todo o trânsito, era horário de pico, assim, 6:30 da noite, e trancou tudo. E naquele momento, né, eu sei que todas as outras pessoas que estavam ali naquele lugar só queriam chegar em seus destinos. Porque tinham compromissos ou queriam descansar, enfim. E aí, parada na maior parte do tempo, eu me perguntei: como que eu quero viver essa experiência? Como que eu quero viver esse momento? E aí, olhem que interessante como eu vivi ao optar viver aquele momento de forma consciente. Primeiro, eu reparei que várias pessoas estavam furando a fila, porque existe o caminho que vai para Trindade e o caminho que vai para Carvoeira. O da Carvoeira, que era onde o caminhão tinha quebrado, estava trancado, e é todo mundo que quer sair também, né, daqui. E o da Trindade, geralmente, ele anda mais rápido. Então, algumas pessoas acabavam pegando a fila de quem ia para Trindade e furava para entrar ali na Carvoeira. E talvez por isso, por muitas pessoas estarem furando, a fila da Carvoeira mesmo não andava nunca. E aí, naquele momento que eu queria muito naquele evento, eu pensei assim: vou furar a fila também. Vou, né, pegar ali, tá? Porque esse é o único jeito de eu chegar no evento, chegar no meu compromisso. Mas, como eu estava consciente naquele momento, logo eu me recordei, né, que todo mundo ali queria chegar nos seus destinos. E eu não concordo de forma alguma, inclusive isso é uma coisa que eu sempre prezo muito, de não furar fila. Porque é muito claro para mim que quando você fura fila, por mais que você não pense em prejudicar o outro, você acaba prejudicando. Porque você vai fazer com aquela pessoa que também quer chegar no destino dela, chegar depois. E naquele momento eu pensei, né, eu quase considerei ferir um princípio meu. E se eu não tivesse muito atenta naquele momento, eu ia acabar agindo em desacordo com a minha vontade real. Então, rapidamente, eu tomei a decisão, né, que não fazia sentido eu colocar o meu interesse na frente dos demais e fiquei ali no meu lugar, paradinha. E um segundo também é que, além disso, em vez de ficar parada no trânsito reclamando, né, eu usei aquele tempo para pensar, para refletir, para recordar e aprender. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos parada ali, eu acho que eu não andei nem uns 100 metros, e foram muitos pensamentos, assim, né, mas bem resumidamente, assim, essas foram as reflexões que eu fiz. Então, foram muitos movimentos internos que aconteceram, assim, em mim, naquele momento, e eu não cheguei no meu compromisso naquele dia, voltei para casa, mas eu voltei tranquila, eu não voltei estressada, né, não foi uma experiência ruim, né, foi uma experiência, na verdade, muito grata, muito boa. E aí, eu fiz uma reflexão, né, ao viver aquele momento com consciência, me lembrando da pessoa que eu quero ser, pelo simples fato de estar em busca de ser uma pessoa melhor, eu não acabei fazendo bem, tanto para mim, quanto para as pessoas que estavam ao meu redor? Então, eu poderia simplesmente ter ficado ali revoltada com a situação, ficar exalando raiva, reclamando, estaria prejudicando a mim mesma, porque, né, são energias ali que, não sei vocês, mas eu pelo menos não gosto de ficar estressada, irritada. Ou eu poderia também ter escolhido furar fila, como várias outras pessoas estavam fazendo naquele momento, e acabaria prejudicando os demais, então estaria fazendo um mal, né, aos demais. Então, refletindo sobre isso, né, eu voltei para casa tranquila, sem alteração do meu estado interno, e voltei, assim, na verdade, feliz, né, por ter vivido, pelas compreensões que eu alcancei vivendo aquela experiência.
E aí outras reflexões também que eu fiz, né? Então, buscar a consciência do bem a fazer, que é do primeiro ensinamento ali que eu li com vocês, por meio do aperfeiçoamento, além de me permitir acertar mais, ser boa na verdade e não mais no erro, me permite levar o bem adiante. E no fim das contas, eu percebo que tornar o mundo um lugar melhor não é possível apenas por meio de ações grandiosas, mas também por meio dessas pequenas porções de bem. E estudando logosofia, eu tenho aprendido a viver uma vida mais consciente, a enxergar o invisível, né? A pensar e refletir em todos os momentos do meu dia. E para mim, pelo menos, tem sido uma grata oportunidade aprender a fazer o bem conscientemente. Eu acho que eu não coloquei isso nos slides. E agora eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, né? Quando vocês recebem um bem, faria algum sentido guardar esse bem só para vocês? Quando eu me sinto bem, faria algum sentido eu guardar esse bem só para mim? Essa escola, ela me estimula a viver mais momentos como esse, né? E para mim não faz nenhum sentido eu deixar de compartilhar esse bem com os que estão ao meu redor, né? Então eu compartilho com vocês uma oportunidade de estudarem um pouquinho mais sobre esses e outros temas. E aí a primeira oportunidade seria aí, eu convido a todos a seguirem as redes sociais da Fundação Logosófica aqui de Floripa, e que lá são postados atividades e convites e vários conteúdos semanalmente. E para os que ficaram mais interessados, a Fundação ela também oferece a oportunidade de realizar um curso de informação gratuito, que é como se fosse um sobrevoo por todos esses conceitos que são estudados aqui nessa escola, né? E o curso ele consiste em se reunir uma vez por semana com outro estudante para tirar dúvidas e saber mais sobre como aplicar esse método na própria vida. E aí fica o convite, tem um QR Code, e nesse QR Code vai ter um link para um formulário. Então, penso que é isso.